Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou Andréa dos Anjos e este é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos aprendemos mais sobre a doutrina espírita com leveza e alegria, trazendo para a nossa roda de conversa temas voltados sempre às bases do espiritismo. E o tema que a gente vai estar trabalhando hoje é: qual a importância do Livro dos Médiuns para o movimento espírita? E quem vai nos ajudar a desenvolver o tema é a minha querida amiga Odilama Adler, que está à frente do Departamento de Mediunidade da Federação Espírita do Maranhão e também da Confederação Nordeste, né, Odila? Seja bem-vinda. Comissão Regional. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Andréia, pelo convite maravilhoso, por esse trabalho. Vamos aqui, em poucos minutos, falar desse nosso querido livro, que é um pouco desconhecido para nós, do movimento espírita, e de grande importância. Na verdade, o nome é Comissão Regional Nordeste, onde coordena a área da mediunidade em todo o Nordeste. Bem, meus amigos, vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta para dar iniciada essa roda de conversa de hoje. Ouça agora Momento de Reflexão. A responsabilidade de cada um. Fotos e vídeos de diferentes partes do mundo vêm mostrando imensos danos que o acúmulo de lixo tem causado na natureza. Praias abarrotadas de resíduos plásticos. Animais marinhos e aves mortos por terem ingerido grandes quantidades desses materiais, confundindo-os com alimentos. Outros com os movimentos comprometidos, enrolados em redes de pesca, sacolas plásticas e resíduos descartados indevidamente. Vemos tartarugas com canudos plásticos enterrados nas narinas, morrendo por asfixia. Enfim, uma série de cenas que chocam e entristecem. Campanhas alertam para não jogar esses materiais nas praias, nos rios, nas ruas. Outras conclamam a deixarmos de utilizar materiais plásticos ou reduzir drasticamente sua utilização, e mesmo a reciclar, reutilizar, reaproveitar. Há quem considere o plástico como vilão. No entanto, ele não é o vilão real. Os copos plásticos e os canudos, por exemplo, ajudaram a reduzir enormemente as contaminações hospitalares por conta de copos mal lavados e infectados, salvando assim inúmeras vidas. O grande responsável pela poluição e pela morte de milhares de animais é, na verdade, o ser humano, que age de maneira descuidada. Culpar canudos, potes, tampas e sacolas plásticas é uma forma de desviar a responsabilidade do real culpado. Quando jogamos um papel de bala na rua, ele vai parar na galeria de esgotos e vai desembocar em um rio e no mar. Uma sacola plástica não vai por vontade própria para o mar. Ela é um objeto inanimado, não tem pernas, nem escolhe sua destinação. A ação humana, por negligência, é que a coloca na rota do mar e no estômago de algum animal faminto. Nós, seres humanos, precisamos ampliar nossa visão de mundo, indo além de nosso entorno, prestando atenção nas consequências de nossos atos, mesmo aqueles que nos momentos em que os realizamos nos pareçam insignificantes. Ano após ano, é preciso investir recursos que poderiam ser utilizados em outras áreas para desenvolver tecnologias e ações para resolver problemas causados por nós em diferentes setores da sociedade. Verificamos que tais tecnologias não têm sido suficientes para solucionar todos os problemas que se originam, na maioria das vezes, da nossa irresponsabilidade. A questão do lixo é apenas uma delas.
Enquanto não nos conscientizarmos de que a natureza não existe para nos servir, que somos parte integrante dela, assim como as plantas e os animais, criaremos sempre novos e mais sérios problemas. Abandonar o uso de embalagens plásticas e reciclar o lixo diminui muito o problema da poluição dos oceanos e das praias. No entanto, se continuarmos focados apenas em nós, ignorando a natureza que nos cerca, corremos o risco de não darmos conta dos problemas e ainda criarmos outros, comprometendo severamente a existência de tudo o que tem vida na Terra. Que possamos ter um olhar mais abrangente, respeitoso e responsável para com a natureza, e que consigamos desenvolver um senso de responsabilidade sobre tudo o que nos cerca. Pensemos nisso, porque afinal, trata-se da sobrevivência de toda espécie de vida sobre a Terra. Aproveitando que o programa está começando, você que não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho para toda vez que tiver vídeo novo, você possa ser avisado, não só desse programa, mas de todos os outros que o Grupo Divulgar produz. E também nos siga nas redes sociais, participe, mande a sua mensagem, a sua pergunta, que a gente corre atrás e traz os temas para te ajudar a entender mais sobre o Espiritismo. Como eu anunciei na abertura, hoje o tema da nossa roda de conversa é qual a importância do Livro dos Médiuns para o movimento espírita. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Eu e Aldila vamos estar falando sobre esse tema. Qual a importância do Livro dos Médiuns para o movimento espírita? Aldila, antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse para a gente, porque talvez alguém que acabou de chegar, esse vídeo apareceu lá na sua playlist, e aí não tem conhecimento dessa obra. Então, faz assim um apanhado para a gente, uma resenha do que é o Livro dos Médiuns. Bom, o Livro dos Médiuns é o segundo volume da codificação do Espiritismo. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, Pentateuco. Mas o nosso primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857. Kardec dividiu ele em 4 partes, em que cada parte deste livro ele fez um aprofundamento. E na segunda parte desse Livro dos Espíritos, que é dos Espíritos do mundo espiritual, ele aprofundou, estudou a segunda parte e editou o Livro dos Médiuns, que tem o nome de Livro dos Médiuns, mas não é só Livro dos Médiuns, é Guia dos Evocadores e da prática do Espiritismo. Muita gente pouco lê, pouco estuda, achando que ele é um livro somente para os médiuns. Engano, é para todo mundo, é para todo espírita, para todo aquele que quiser conhecer a ciência espírita, se reporte para ler ou estudar o Livro dos Médiuns, que em 15 de janeiro de 1861 ele foi lançado pela primeira vez e que esse ano de 2023 está fazendo 162 anos do seu lançamento. Aldila, interessante essa tua fala da questão de que é para todo mundo estudar, não só para quem é médium, até mesmo porque a gente não sabe quando a mediunidade vai eclodir. Então, a gente precisa estar preparado nesse ponto de vista. E quem de nós não conhece alguém que tem alguma questão de mediunidade, de obsessão, para a gente estar orientando? E outra mais importante ainda, como você falou, que é a ciência espírita. Então, para a gente entender como a doutrina foi codificada, todo o trabalho do Kardec, essa relação com o mundo espiritual, tem que estudar o Livro dos Médiuns, né? Exatamente, porque o Livro dos Espíritos é todo um aspecto filosófico. A doutrina espírita tem 3 aspectos: filosofia, ciência e religião.
O aspecto filosófico, Kardec depositou todo no Livro dos Espíritos, mas a parte científica, que é a segunda parte, onde ele reportou a segunda parte lá no Livro dos Espíritos, ele editou para ampliar e aprofundar essa parte científica, que é o Livro dos Médiuns. Por isso que ele diz, na introdução, quando ele fala que engana-se quem achar que esse livro, o Livro dos Médiuns, é para formar médiuns. Não, é a parte científica, porque, na verdade, a parte científica do Livro dos Médiuns, porque não tem a mediunidade, não tem nada de maravilhoso e sobrenatural. Tanto que a primeira parte desse livro, o primeiro capítulo, é A Espíritos. E aí ele explica que a existência dos espíritos, que esse primeiro capítulo é referente à introdução do Livro dos Espíritos. Mas esse primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, a primeira parte, ele explica que há espíritos. Há espíritos, eles existem e se comunicam. E como é que eles se comunicam? E como ele vai falar da parte da científica, como esse fenômeno que nós chamamos, ele se apresentou para poder codificar a doutrina espírita, ele mostra no segundo capítulo do Maravilhoso e Sobrenatural, mostrando a comunicabilidade desses espíritos, que não tem nada de maravilhoso nem sobrenatural, tudo é divino, tudo é criação divina. Nós somos espíritos, por isso que ele recomenda assim: engana-se quem achar que esse compêndio, que este livro é para formar médios. Não, porque como você falou no início, nós não sabemos quando ela vai eclodir, nós não nos lembramos, porque a mediunidade, ela é faculdade do espírito. E nós somos preparados no mundo espiritual, como faculdade de espíritos, para que ela possa eclodir. O que é a mediunidade? Nós somos médiuns, porque somos o meio de nos comunicar com o mundo espiritual, do mundo material, em que estamos aqui com essa matéria, com esse corpo emprestado, que estamos reencarnados, para o mundo que é o nosso mundo, o mundo espiritual. A doutrina, ela vem mostrar, dentro do aspecto da filosofia, da ciência e da religião, que essa comunicabilidade existe e funciona há muito tempo. Se você olhar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, quando Maria conversou com o anjo naquela época, o anjo anunciando que ela ia trazer a Jesus, vou resumir aqui, que ela estava ali dialogando, aquilo é a primeira aparição, aquilo é um fenômeno mediúnico, então sempre existiu. Por que sempre existiu? Porque é uma faculdade do espírito, e o espírito é eterno. O que morre é o corpo. Então, como o espírito é eterno, há desde muito tempo. Se você olhar o Antigo Testamento, há presença de mediunidade. Se você olhar o Novo Testamento, há presença da mediunidade. E aí, e Kardec veio mostrar a essa mediunidade da forma de uma conduta moral sobre as bases dos ensinamentos de Jesus, que dá de graça e de graça recebeste, fazer tudo. Por quê? Porque é uma concessão que Deus nos dá para que eu possa utilizar esse fenômeno aqui nesse mundo material. É lógico que quando a gente vai dormir, continuamos no espírito, e essa faculdade continua bem ampla, que às vezes você acorda e diz: eu sonhou, olha a sua emancipação, o seu movimento, a sua atividade no plano espiritual, lá na sua casa, que quando você voltou para a matéria, lembra tanto, ou lembra parte, ou às vezes tem pessoas que não lembram, e quando lembram, nós chamamos de sonho, que aquilo é a nossa atividade que continuamos no mundo espiritual. E quando estamos aqui, para que a gente possa se comunicar, não perder o local, somos o correio. E Kardec, que deu o nome de médium, meio entre quem? Este mundo material e esse mundo espiritual. Mas ele trouxe, não só mostrando o lado da ciência, mas ele nos trouxe também como utilizar. E quando ele diz aqui que o Livro dos Médiuns
o guia dos médios e dos evocadores, quando diz guia dos médios, não é que esse livro está formando médios, absolutamente. É para guiar como utilizar, como eu trabalhar essa fenomenologia que a mediunidade nos apresenta, que a gente se reporta para o capítulo 1 do livro dos médios, capítulo 2 do maravilhoso e do sobrenatural, ele vai explicar como ocorrem todos os fenômenos dentro da base da ciência, onde tem a ciência primeira, que nós chamamos a ciência do mundo material, que é essa ciência que a gente estudou na nossa escola, para a nossa formação da ciência material, ele foi a base para que a gente pudesse entender toda a base do fenômeno. Então, quando as mesas girantes, quando surgiu, foi a base para surgir a codificação da doutrina espírita, não tem nada de maravilhoso, não tem nada de sobrenatural. Tudo é divino, tudo é da ordem divina, porque é a apresentação, é a comunicação dos espíritos. Se você olhar a introdução do livro dos espíritos, os espíritos conversando, dialogando com Kardec, onde Kardec pergunta quem é, e eles falam, nós somos espíritos, somos hoje porque você é hoje, encarnado, mas um dia você será como nós, espíritos aqui desencarnados. Então, então a gente percebe que somos espíritos todo tempo. É o estudo da vida, é o estudo da paranormalidade, onde eu vou trabalhar esse meu psiquismo para que eu faça o meu autoconhecimento, conhecer melhor as leis de Deus e sair desse sobrenatural. Acabou com a morte, acabou com muitos fenômenos bobos de história de carochinha que a gente ouvia quando criança, que às vezes nos trazia até medo, né? Quando Jesus foi com Pedro, João e Tiago lá no Monte Tabor, foi uma primeira reunião mediúnica de transfiguração e de materialização, mostrando que há comunicabilidade. Quando depois de toda aquela crucificação, ele entra na casa do Pedro dizendo paz do Senhor, é mostrando a sobrevivência e a comunicabilidade do Espírito, que nós existimos sempre. E Kardec codificou toda essa doutrina, todo esse corpo doutrinário, todo esse corpo doutrinário no aspecto filosófico, no aspecto científico, no aspecto religioso, trazendo toda a parte moral que é o ensinamento de Jesus. Porque quando se fala aqui, Kardec, os espíritos reportam para Kardec, principalmente todos eles, aqui no livro dos médios, falando de moral, é a moral de Jesus. A moral que Jesus nos ensinou, porque quando ele otorgou a mediunidade aos seus discípulos, ele disse, dai de graça recebeis, curai os nossos. Lembrando sempre a caridade e o amor e a solidariedade. Quando ele deu todo esse livro. Então, o livro dos médiuns, ele não forma médium, é para todo mundo. Eu posso ser espírita, tenho o dever de estudar o livro dos médiuns, todo o Pentateuco, principalmente o livro dos médiuns, para que eu saiba de onde surgiu o livro, a doutrina espírita, e como surgiu, como se deu as mesas girantes, como se deu aqueles fenômenos de Heidesviller, para a gente poder saber. Mas, se eu não sou espírita, mas eu quero saber o que é o espiritismo, e essa comunicabilidade, não interessa se eu vou me transformar em espírito, eu vou ao livro dos médiuns para saber, porque ele é guia dos médiuns que ele vai lhe coordenar, lhe dar metodologia, como trabalhar, porque com toda a ciência tem seu método. Como Kardec, ele era educador, cientista, ele tinha que colocar a metodologia da doutrina espírita aqui, como se encontra no livro dos médiuns. E como ele diz que é o guia dos evocadores, porque na época em que ele fazia a evocação com os espíritos sobre a ordem do Erasto, de Lázaro, do Espírito da Verdade, do Espírito São Luís, ele evocava os espíritos sobre a coordenação, a custódia desses espíritos de luz que ajudavam ele evocava, era o dialogador da época.
Então, dos evocadores, o dirigente da reunião mediúnica é o dialogador. Então, ele normatiza, ele traz todo um contexto. Então, por ele, e a finalidade dele é o seguinte, qual a finalidade? Aí a gente pergunta, e para que ele fez? Para desenvolver a parte prática da doutrina espírita. Por que ele fez o Livro dos Médiuns? Para desenvolver a parte prática da doutrina espírita, em sequência, a exposição teórica do livro básico. A exposição teórica. Que foi o livro básico? O Livro dos Espíritos. Por isso que aqui ele diz, e o segmento, constitui o segmento do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque o Livro dos Médiuns está contido lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, que Kardec pegou essa segunda parte, aprofundou, como assim, quando você pega uma flor que você vai espetalando e vai conhecendo aquela planta, pela flor, pelo talho, por tudo, até chegar na raiz, Kardec fez essa flor, o Livro dos Médiuns, para todos nós dentro do movimento espírita. E o objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica. O Livro dos Médiuns, ele diz aqui na segunda parte, o que contém o Livro dos Médiuns? Já falamos da finalidade, já falamos do objetivo. E o que contém o Livro dos Médiuns? Teoria de todos os gêneros. A teoria de todos os gêneros. Olha só como Kardec, como professor, educador e cientista, toda uma ciência ela tem uma sequência para que você possa estudar. Então, primeiro ele fala da teoria de todos os gêneros, pegando aqueles capítulos primeiros, os meios da comunicação com o mundo invisível. Como é que a gente se comunicou? Então, é uma curiosidade. Então, aí tem aquela sua pergunta, e qual a importância para o movimento espírita? Qual a importância para o espiritismo? A importância do meio de comunicar e como isso se deu. Então, eu vou olhar como foi que isso se deu. E os tipos, tem tipo de meio, como é que se dá? Defeitos físicos e defeitos intelectuais, e ele disseca, como diz às vezes o acadêmico de medicina, dissecar um cadáver, não chamando o Livro dos Médiuns de cadáver, longe disso, é só uma expressão, mas eu vou dizer assim, despetalando cada tipo de fenômeno, cada tipo de mediunidade. Jesus mostrou a transfiguração, Jesus mostrou a transfiguração, a materialização naquela época, e na época da codificação, tinha esses dois fenômenos. Nós sabemos aqui do Eurípides Barçanufo e outros mais, que hoje a gente pergunta, não existe mais por quê? Porque não há mais a necessidade. Está aqui a doutrina espírita, tudo é codificado. Está aqui o Livro dos Médiuns explicado, está aqui essa flor do Livro dos Médiuns, todo despetalado, à luz da doutrina espírita, à luz de uma ciência espírita. É uma ciência espírita. E aí ele fala, e o desenvolvimento disso? Por que ele fez? Porque se a pessoa ela se descobre, não, eu sou médium, então ele vai no Livro dos Espíritos, ele vai em toda a doutrina, e vai no Livro dos Médiuns também, para ele ver como é que eu me educo, como é que eu me educo à luz da doutrina espírita, lembrando os ensinamentos de Jesus. E, Aldila, por toda essa sua fala, a gente percebe o quão é importante o Livro dos Médiuns para a doutrina espírita, porque a gente só, como você bem falou, nesse livro, Kardec nos mostra todo como foi o processo para que possamos ter a doutrina e o que mais? Que ela é progressiva, que ela evolui. E aí, também a importância da gente estudar essa obra, que ela, como disse, que é o guia, ou seja, ela é o vamos falar assim, o roteiro, né? O roteiro para você, na ciência espírita, para poder alçar outros voos. Porque muitas vezes a gente chega assim para a pessoa, você estudou tal autor, você estudou tal coleção, aí você pergunta, e você estudou o Livro dos Médiuns? Não, ou então há quanto tempo que você não estuda o Livro dos Médiuns? Tá mais de 20 anos que eu não pego nele, mas está estudando outros que também é importante, a gente tem que estudar,
mas o mais importante não fez, que é justamente essa base, porque para a gente poder, eu vou acabar citando, para poder eu entender André Luiz, eu tenho que ter entendido Kardec, que senão eu não vou entender por que veio aquilo tudo. Para poder entender todas essas obras de cunho mediúnico, que são também doutrinárias, que nos mostram como é a reunião mediúnica e tal. Eu só vou entender se eu entender Kardec, inclusive até mesmo para crivar se isso aqui está condizente com a doutrina espírita ou não. Pois é, e o livro, você falou do André Luiz, porque o André Luiz, ele fala a vida do mundo espiritual, não só de toda a doutrina, mas é o livro dos médicos ali naquela coleção toda. Ele, como ele foi médico, se sabe do movimento espírita, então ele retrata e fala na sua coleção tudo sobre a ciência espírita. E onde eu vou encontrar? No livro dos médios, porque o guia, o que é o guia? Quando você vai viajar, vamos fazer uma comparação. Você vai viajar, não conhece a cidade, aí tem um grupo de pessoas que se reúne com uma única que conhece, ela é chamada de guia. Lógico que você vai trilhar, fazer o caminho que ele vai lhe dizer, do lado da esquerda, do lado da direita, não faça isso, não faz assim. E no livro dos médios, Kardec colocou aqui 12 guias, porque ele vai me guiar, vai me dar um guia seguro para que eu use a mediunidade, esse talento divino que Deus nos trouxe. Por que o guia seguro? Porque dentro daqui, além da teoria dos gêneros, das manifestações, nos meios de comunicação e o desenvolvimento, como é que eu vou fazer? É o desenvolvimento, minha parte moral, o meio em que eu frequento, minha parte, meu psiquismo, porque ele mostra também que não só os espíritos sem esse corpo se comunicam através de mim, mas eu posso me comunicar. Ele pergunta lá o papel do médico na comunicação, quando a pessoa diz assim, não, mas Kardec não fala do animismo. Não, porque esse termo não foi ele que criou. O outro cientista que estudou a doutrina chamou de animismo e deu significado, que é uma palavra que tem uma outra origem, não tem essa origem que era dele, que era a origem francesa. Mas ele estuda ali, aqui no livro dos médicos, uma parte que nós chamamos de animismo. E é preciso, não só para a doutrina espírita, para o movimento espírita, para o espiritismo, o trabalhador espírita conhecer, para que a gente não possa recriminar a minha comunicação, a comunicação do médico, nós chamamos de anímico, que às vezes jogamos ele para escanteio. Isso é muito animismo. Lógico, Kardec pergunta lá aos espíritos se nós podemos nos comunicar, e ele diz, claro que sim. Tem 5 perguntas lá dentro. O papel do médium papel do médium na comunicação espírita. Ele diz na reunião mediúnica, espírita. E como? Por que ele seguia? Em todos os nossos movimentos, nossos trabalhos, nossos estudos, nós vamos encontrar as nossas dificuldades, nós vamos encontrar os tropeços. E Kardec, o grande educador e cientista, com toda a ciência, a gente encontra as nossas dificuldades para trabalhar, ele também colocou as dificuldades e os tropeços, que é a obsessão. Engana quem pensa que quando você já é espírita, já frequenta a casa espírita, é um trabalhador, ou então é um trabalhador de reunião mediúnica, você está livre da obsessão. Porque a obsessão, ela faz parte das nossas imperfeições, porque nós estamos aqui no mundo de prova e expiação. E nós temos os nossos inimigos, nós temos os nossos afetos, nós temos o nosso inimigo do passado, que não quer que a gente cresça, porque a doutrina espírita é o estudo do espírito. Então, o estudo do espírito, do meu autoconhecimento, que eu sou, o que eu quero da vida, para onde eu vou. Por isso que Leon Denis ele fala toda a parte filosófica, a sua coleção é quase toda a parte filosófica da doutrina, ele diz o problema do ser, do destino e da dor. E você acompanhando com o livro dos médios, esse livro você vai ver, você é um ser, onde você vai e por que você sofre. E está aqui os escolhos. Mas quando eu descubro por que eu sofro, que é a parte filosófica e religiosa, aí eu venho aqui. Bom, então eu tenho que estudar. E se você observar de ponta a ponta esse livro dos médios, ele sempre fala em estudo. Por quê? Para que eu não possa ter conclusões minhas.
E pode ser que as minhas conclusões estejam equivocadas por falta de conhecimento. Então, é obrigação. Quando a pessoa diz assim, não, eu já estudei o livro dos médios. Estudo de novo, porque você está amadurecendo. É estudo do Espírito. É a parte científica, é a parte o livro dos Espíritos é a parte filosófica. Mas o livro dos médios, se ele sempre já estudei, estudo de novo. Porque, na verdade, por isso que ele diz, engana-se que pense que esse livro é para médiuns. Não, é para toda pessoa que tem assim, condições de ver os fenômenos espíritas. O que ele quer dizer isso? Condição. Se acreditou a espíritos, e ele se comunica, então vem aqui no livro dos médiuns ver a sua comunicabilidade. Venha ver como é que acontece. E tenha cuidado nas identificações, porque uma coisa, os escolhos que ela nos traz, a obsessão e a identificação. Porque nós não queremos analisar a mensagem que recebemos. Nós queremos ver quem assina lá embaixo. Então, se você não estudar das evocações, da identidade dos espíritos, e as perguntas que eu tenho que fazer, porque há pessoas que estão em reunião mediúnica, já a reunião mediúnica é a prática dessa ciência, ela vai ver ou o fenômeno, ou então melhoria para a sua própria vida. Quando, na verdade, eu costumo dizer que quando estamos na casa espírita, participando da prática mediúnica, que é a reunião mediúnica, nós estamos fazendo o papel do bom samaritano, ajudando a não ser quem. Certo? Aí a gente, do Kardec, sabendo de tudo isso, ele fez das evocações, da identidade dos espíritos, porque a gente se encanta mais com a rei do que com o mar. Aí eu olho Nazaré, Bezerra de Menezes, Jesus, aí eu já penso que é mesmo aquele espírito, eu estou me encantando, mas não quero ver a mensagem, se diz uma coisa com a outra. E Kardec, você tem que estudar ele todos os dias, para você se acostumando com a linguagem, porque é uma linguagem científica, mas não é tão difícil assim. Estude em grupo. Quando a pessoa diz assim, isso aqui, lê um trecho do livro dos médios, lê um trecho do livro dos espíritos, como o nosso assunto é livro dos médios, eu vou focar agora. Então, quando lê um trecho do livro dos médios, lê e diz assim, isso é autoexplicativo. Aí, na verdade, o que está faltando? O conhecimento básico, lá no livro dos espíritos, para poder interpretar à luz da ciência. Quando ele fala que a mesa gira, dentro da ciência da matéria, que nós conhecemos pela lei de gravidade, é impossível, porque na hora que eu solto a caneta, ela vai cair. Mas aqui, do maravilhoso e sobrenatural desse capítulo, que é maravilhoso em todos os sentidos, me explica que a caneta pode flutuar e a mesa flutuava. Como? Os espíritos em tensão. Porque quem estava explicando para ele eram os espíritos sérios. Era Erasto, era Timóteo, o espírito de São Luís e também o espírito de verdade. Se você for lá na quarta parte do livro Céu e Inferno, né, olha como Kardec, ele veio, foi escolhido por Jesus para codificar o Consolador. E aqui no livro Céu e Inferno tem uma entrevista com o espírito Gilbert, que ele foi membro da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, e ele desencarnou, e Kardec ia fazer uma evocação. Antes de fazer a evocação, ele foi na reunião mediúnica da Sociedade Parisiense e estava lá conversando. E quando, nesse diálogo, Kardec pergunta com quem você está. E se eu vejo aqui Erasto, Timóteo, Lázaro, Espírito São Luís, e à distância, flutuando no espaço, uma luz maravilhosa, se dizendo, é o Espírito de verdade. Olha como Kardec fez uma mente brilhante. Então, fez suas renúncias, estudou, se dedicou. Então, eu acho assim, um conselho, é espírita só. Não me interessa em que departamento, em que área da casa espírita você trabalha. Você tem obrigação de conhecer o livro dos médios
esse guia e modelo, esse aqui, o livro dos médios, guia e modelo dos médios, das evocações, de todo o trabalho. Porque tudo que, até das reuniões de sociedade, Kardec sabia que quando a gente ia se reunir, a gente ia perguntar para os espíritos. Quando você vê aqui, no capítulo de 29 reuniões das sociedades, ele mostrando as reuniões, mostrando que nós encarnados vamos escolher o dia, o horário. E no capítulo 30, o regulamento, o estatuto do centro espírita. Tudo ele se preocupou para organizar. Então, lá, porque quando a gente vai estudar a doutrina, então você tem que se lembrar, é uma ciência. E o método? Vai lá no capítulo 13. Porque eu percebo que mesmo dentro do movimento espírita, quando alguém vai estudar o livro dos médios, começa lá no capítulo 14 dos médios. Porque ele quer saber quem ele é. Quem você é você que vai descobrir. Porque estudar o espiritismo, estudar a mediunidade, é o estudo da vida. Né? É estudo da vida, é estudo da psique, da psique humana. Então você vai se autodescobrir. Para que você entenda que é espírito, vai saindo da materialidade para a espiritualidade, para você compreender. Sou espírito, estou só reencarnado. Algum momento eu vou voltar para a minha casa. E Kardec se preocupou com o estatuto, porque eu já vi alguém criticar em reunião, alguém criticar estatuto, chama estatuto de Bíblia. Não faça isso, porque o capítulo 30, Kardec não voltou de brincadeira. Ele botou a regulamentação dessa sociedade, colocou as dissertações, mostrando as mensagens apócrifas e alguns termos espírita, como perispírito, que é só na doutrina espírita, que ele chamou de vocabulário. Então, para você olhar, o que é um livro dos médios? É um compêndio de estudo da ciência espírita, da paranormalidade, estudo da vida, estudo do psique. A importância dela para esse movimento é de grande importância, porque ele nos traz todo o ensinamento da doutrina, espírita, onde ele colocou no livro dos espíritos o aspecto filosófico e trouxe para o livro dos médios o aspecto científico, nos tirando desse maravilhoso sendo natural. Fala também do laboratório do mundo invisível, porque nós vivemos mergulhados nesse oceano desses fluidos. E a casa espírita, né, já que a entrevista é sobre o livro dos médios, e a casa espírita é o verdadeiro laboratório do mundo invisível. Por isso que quando a gente entra na casa espírita, o silêncio é uma prece, faça silêncio. Não que os espíritos superiores que ali estão, não estão podendo nos tratar, trabalhar com a gente, principalmente no momento da nossa palestra, estão podendo, mas fazem uma prece, ajude, coopere com Jesus, faça uma prece. Porque no momento que estou na casa espírita, na hora da palestra pública, o que está ocorrendo ali no laboratório do mundo invisível, o trabalho de desobsessão coletiva. Todos nós sofremos obsessão. Tem gente que diz assim, eu não sou obsediado, eu não saio daqui do centro espírita. Olha aí, um comando da obsessão, eu não saio mais daqui. E sua vida lá fora? Não foi isso que Jesus pediu. Não é isso que Kardec diz aqui. Então, tudo é um silêncio. Então, por isso que o livro é um guia para toda nessa vida, para a gente estudar. Já estudou, vamos voltar a estudar. Nós vamos começar do capítulo 14, que lá ele não está dizendo que você é médio. Ele diz como é que você se sente médio. E sente em grau qualquer. Assim que ele diz lá no item 159. É todo aquele que sente em grau qualquer. Ele não está dizendo que você é médio por aquilo. E nunca. Nenhuma ciência diz, é por isto. Ele mostra o caminho para que você chegue com o seu raciocínio, porque é o trabalho de desenvolvimento, é o trabalho de educação e de conhecimento dessa ciência, da ciência espírita. E Aldila, ao título de esclarecimento, o que seria o movimento espírita? O movimento espírita é um trabalho coletivo, onde você se reúne nas casas espíritas. As casas espíritas se reúnem e formam um movimento para estudar, entender, praticar e divulgar a doutrina espírita. Unificar, a unificação. Não é que você vai ficar tabulado,
olha, o que eu faço aqui na minha casa espírita, você vai fazer ali. Não fomos que Kardec falou. Ele pediu a fidelidade, ele pediu o estudo, ele pediu a disciplina e o estudo sério. E tem muita gente que se choca, ou porque eu já ouvi, estudo sério. O que é? É você escolher, como ele mostra aqui no capítulo 30, Regulamento da Sociedade. Nós, encarnados, escolheremos o dia, o horário, como vai ser essa reunião. Porque como o Centro Espírita é o laboratório do mundo invisível, os espíritos estão lá nos ouvindo para nos ajudar. Não é preciso, ei, médio da casa, vê aí que hora que esses espíritos estão dizendo. Porque quando a diretoria de uma casa espírita se reúne, está tendo uma reunião espírita. Sem comunicação, quem está se comunicando somos nós encarnados. Então, tudo tem que ter horário. E o movimento espírita é para divulgar a doutrina, estudar a doutrina, a fidelidade à doutrina, ser fiel a essa doutrina, porque ela é divina, ela veio de Deus. Ora, Jesus não prometeu o outro Consolador prometido, e escolheu Kardec, esse grande educador, cientista. Ele é um espírito bom. Kardec, quando a gente está lá no livro dos Espíritos, na questão 100, a escala dos Espíritos, nós, você, todos aqui que estão me ouvindo, nós estamos ali naquela escala dos Espíritos imperfeitos. Kardec não está nessa escala. Kardec está na escala do Espírito bom, renunciar a sua própria vida, as suas atividades, e obedecer com todo o espírito obediente para codificar, interpretar, codificar aquela linguagem dos Espíritos, e trazer os 5 livros e mais revista Espíritos e outros livros, que ele não tem só os 5 livros editados, ele tem também a revista Espírita, que é o Espiritismo. Então, ele fez uma grande renúncia como espírito obediente. Então, a gente tem que seguir. Por isso que a moral que ele se refere aqui é a de Jesus. Por isso que lá no Evangelho, o Erasto diz, a mediunidade é coisa santa, não que vamos nos santificar. Porque quando eu faço a prática dessa doutrina do Consolador, eu estou me consolando e consolando o meu próximo à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos morais de Jesus, todo aquele ensinamento que Kardec deixou no Evangelho. Você descreveu, vamos passar, como você pega uma espiga de milho e você vai tirando o milho, debulhar, né? Então, Kardec fez isso com a doutrina espírita. Em cada livro, ele foi aprofundando. Então, temos sim a obrigação, o movimento espírita é esse aí. Nós nos unimos para trabalhar, estudar, divulgar e vivenciar a doutrina espírita. Isso é fiel. E, Aldir, então aí a gente percebe na tua fala o quão importante o Livro dos Médiuns é para o movimento, porque, inclusive, ele vem dizendo como tem que ser as reuniões, organizando os centros. Aí a pessoa pensa, não, é só regulando reunião mediúnica. De forma nenhuma, é regulando também como tem que ser aquela associação, aquele centro, né? Então, é de suma importância o Livro dos Médiuns para o movimento. É muito importante, porque a gente, no capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas, né, ele fala das reuniões em geral, a reunião da casa espírita, vamos diretoria, vamos nos reunir, por quê? Porque nós temos as nossas dificuldades lá fora, que às vezes nos atrapalham um pouco, e não que atrapalhe, isso faz parte da nossa evolução, os tropeços que vamos encontrar. E aí a gente tem que fazer essa reunião da diretoria, para a gente fazer nas arestas, conversa com o coordenador do DIGE, o que está acontecendo na hora da palestra, vamos coordenar isso, vamos fazer aquilo. Aí ele fala das sociedades propriamente ditas, dos assuntos de estudo, a regularidade, estudo sério. Quando ele fala estudo sério, porque eu estou batendo nessa tecla. Uma vez eu falei sobre estudo sério, alguém diz assim, então a nossa casa não é séria? Claro, em nenhum momento ele está dizendo aqui que as sociedades espíritas não são sérias. Ele fala estudo sério. O que é o estudo sério? É o estudo em você, numa reunião, com a diretoria escolher o dia, a data e o horário. Não é porque, não, espera aí que a reunião é 8 horas, fulano ainda não chegou, espera ele chegar, e a reunião vai começar 8h15, 8h30, sabe lá que hora alguém vai falar.
vai chegar, isto não é seriedade, isso não é ser fiel. E ele também é as rivalidades entre as sociedades. Olha, se a gente pegar, assim, por isso que as pessoas, eu já estudei, estudo de novo, pegue alguns detalhes, vê detalhe por detalhe, nem que você passa a vida, então, estou para desencarnar, ainda não terminei, não se preocupe, que lá no plano espiritual tem estudo, lá que é a nossa casa, mas ele se preocupou com todos os detalhes que você possa imaginar em relação ao estudo da doutrina, à prática do espiritismo, ao desenvolvimento da mediunidade. E ele não é o guia dos médios no momento que, como é que eu vou pegar o lápis? É assim? Como é que eu vou falar? É assim? Você, o médio, porque ele traz o cabelo azul, verde, amarelo? Não. Ele mostra lá e você vai estudando, vai se autodescobrindo, vai se autoconhecendo, é do autoconhecimento, é de autoconhecimento, para nós mesmos. E, Aldir, a gente já está caminhando para o final do nosso programa e eu gostaria que você fizesse um apanhado, as suas considerações finais com relação ao Livro dos Médiuns e a importância dele, que é tão grande e que a gente percebe que a menor é justamente a questão mediúnica, comparada a tudo que ele abrange, a tudo que ele é importante dentro de uma casa espírita, dentro da doutrina espírita e dentro do movimento espírita. Bom, a finalidade do livro é desenvolver a parte prática da doutrina, em sequência à exposição teórica do livro básico, que é o Livro dos Espíritos. É por isso que Kardec considerou continuação do Livro dos Espíritos, de guia, de esclarecimento. E a gente tem, nós espíritas principalmente, temos que tirar da cabeça que o Livro dos Médiuns é só para médiuns. Não pense que seja só para os médiuns, é para todas as pessoas. Para quem não é espírita, ele pode ler? Pode. Não é pelo simples fato dele pegar no Livro dos Médiuns que ele vai se transformar em médium. Não é isso. Kardec diz aqui no item 159, quem é o médium? Se ele não sente nada daquilo, então a mediunidade dele é uma faculdade de espírito, mas que ainda não teve a permissão para que ela possa, como a gente diz assim, pode todo tempo, porque no seu planejamento reencarnatório você conversou no plano espiritual. Quero utilizá-lo, quero ser intermediário, quero trabalhar com Jesus, para Jesus, viver com Jesus, mas eu quero que ela chegue na adolescência, na fase adulta, na fase madura. Eu escolho e ela vai aparecer. Então, eu não posso deixar de estudar, de entender. Quando eu sou espírita, como eu sou já trabalhador da casa espírita, eu tenho que entender da mediunidade. Porque eu lido com a mediunidade. A pessoa que vai entrar, a pessoa que pega o passe, a pessoa que faz o atendimento fraterno na palestra pública, porque na palestra pública é um verdadeiro trabalho de desobsessão coletiva naquele momento, e às vezes tem nossos amigos desavisados que não querem se desligar e provocam alguma coisa. Então, é nossa obrigação de saber. E ela é uma ciência espírita, uma ciência nova. Eu não posso dizer que eu sou espírita, sair do espiritismo é uma ciência e não conhecer o Livro dos Médiuns, que me mostra toda a parte científica da doutrina. E aí é só para quem vai para a reunião mediúnica? Não, eu sou espírita, então vamos estudar, vamos estar no livro, estudo. Eu não vou, não tem problema, mas estudo, você tem a obrigação de saber. Porque todas as outras religiões, os participantes sabem até dizer vírgula dos seus livros, que é natural. E nós não sabemos nem para que ele serve, a gente pensa aqui, se eu pegar, vou me transformar médico. Não é isso. Então, isso aqui é só para mim. Não, é para todos nós. Porque o espiritismo veio para toda a humanidade, ele não veio para uma classe. E a mediunidade é para isso também, veio para toda a humanidade. Por quê? Porque todos nós somos espíritos independentes de religião, de raça e tudo mais. Então, ele é muito importante no movimento espírita, altamente, e para a casa espírita, para o espiritismo, nós, no movimento, devemos trabalhar e divulgar dentro da casa espírita. Né? Às vezes, a pessoa não é espírita, vai para a casa espírita e eu falar em mediunidade e não sabe.
Então, a gente tem que tirar uma vez no mês, falar de mediunidade na palestra pública, para que aquela pessoa que foi só ali para tomar paz, terminou os problemas, ele volta para a religião dele, que é natural, o seu livre-arbítrio, mas ele sai sabendo que na mediunidade não é aquilo em que quando criança ele ouviu falar. É coisa séria, uma ciência que precisa ser estudada. Tá certo, Aldila. Minha amiga, só me resta agradecer você ter tido esse tempo de nos ajudar a trabalhar essa temática em comemoração ao aniversário do Livro dos Médiuns, essa obra tão importante que nos auxilia na nossa caminhada, que nos mostra toda a beleza da ciência espírita e seriedade de como ela foi formada e a gente entender toda essa fenomenologia que é o intercâmbio entre os dois planos da vida. Muito obrigada, meu amiga. Eu que lhe agradeço, desejo paz e saúde para todos que estão nos ouvindo, todos os nossos irmãos. E a vocês, queridos amigos, fiquem sempre conosco. O Grupo Divulgar tem o estudo do Livro dos Médiuns. Toda terça-feira, a nossa amiga Claudete Moura faz o estudo da obra, sintetizado na ordem cronológica do livro. Está aí na playlistzinha, só você fazer a busca, ela já está no capítulo, passou do 100º capítulo, você maratona, estuda, que como a Aldila falou, tem pessoas que dizem que tem dificuldade de estudar por causa da linguagem, que é uma linguagem científica, mas é necessário. Uma grande dose de boa vontade, a gente consegue sim aprender, apreender o conteúdo e aprender com ele e ter um melhor caminhar dentro da doutrina espírita. Paz e alegria a todos e até o próximo programa. Você ouviu o que é o Espiritismo?